Olá, sejam bem-vindos ao Educação em Liberdade, programa que é o encontro das águas entre educação e cultura aqui no Curadoria ILST, uma parceria do Instituto Hilda ILST e do grupo EPTV pelo portal A Cidade On. Antes de a gente começar, aproveito para fazer aquele tradicional chamamento à inscrição no nosso canal do YouTube. Inscrevam-se, assistam a nossa programação toda, os nossos programas semanais, façam comentários, sugestões, compartilhem os vídeos. Queremos que vocês participem, não apenas assistam aos nossos programas. Hoje aqui no Educação em Liberdade nós vamos falar de cinema. Com quem que nós vamos conversar, Amanda? Amanda Pancieira, minha parceira. Boa noite, Musa. Hoje nós temos o imenso prazer de receber a Mariana Loureiro. Mariana, que é atriz, é professora, diretora de atores e fundadora do estúdio Mariana Loureiro. Mariana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito bom te ter aqui. Um prazer. Obrigada a vocês pelo convite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Musa. Boa noite. Então, para começar, acho que falar sobre essa ideia, esse propósito de criar uma escola de atuação para câmeras. De onde veio essa motivação? De onde veio essa demanda? Acho que essa demanda sempre existiu, né? Assim, e agora é mais urgente ainda, porque há 20 anos, quando eu me formei atriz, não existia muito mercado dentro do audiovisual, né? E quando eu me formei, eu comecei a trabalhar como atriz de teatro, minha formação é em teatro, e eventualmente eu fui fazendo um curta-metragem, e aí eu fui fazendo um longa. Quando eu vi, eu estava dentro do audiovisual como atriz. E eu senti uma lacuna muito grande na minha formação de atriz, eu senti que faltavam ferramentas para atuar dentro do audiovisual. Por que isso? Porque, apesar da base ser muito sólida de uma atuação em teatro, né, para o ator, para a atriz, o audiovisual é uma outra engrenagem, ele funciona de uma outra maneira mesmo, né? Então, eu senti a falta de ferramentas. Eu fui aprendendo na raça, eu fui aprendendo observando, fazendo. Na faculdade, eu me formei lá na ECA, em Artes Cênicas, a gente não passou perto de uma câmera durante os 4 anos de formação. Então, era tudo muito novo, né? E no teatro a gente tem o hábito de ensaiar, é um outro tempo, você ensaia, tem uma troca, né? Uma pesquisa com a direção, tudo isso. No audiovisual, não. Você entra no set, principalmente se você não faz parte do núcleo principal, quando você faz parte do núcleo principal, dependendo da produção, existe um tempo de ensaio, às vezes existe um preparador, né, que faz isso. Uma troca com a direção, às vezes. Uma troca com a direção, mas assim, é uma coisa muito rápida, né? Às vezes você faz uma participação, a troca que existe é no camarim ali, entende? E aí você entra no set, uma marcação, ok, vamos rodar. Porque funciona, é um outro ritmo, e quem está dirigindo, isso é muito importante, assim, porque da mesma maneira que não existia uma escola de atuação para câmera há 23 anos, existiam alguns preparadores, mas assim, nunca foi uma tradição brasileira, né? Porque o nosso audiovisual, ele passou por um período assim nulo, né? Um deserto. Depois da ditadura militar não existia, sei lá, Trapalhões, uma porno chanchada, quer dizer, não existia muito esse mercado. Então não era uma demanda, digamos, né? E o que eu fui notando com o passar do tempo é que da mesma maneira não existia uma escola de preparação desses diretores, para os diretores e diretoras dirigirem atores. Então você chegava num set de filmagem e não era por falta de interesse da direção, não dirigir o ator. Às vezes por falta de tempo, mas às vezes era uma falta de habilidade
né? Não saber de muito bem linguagem como até, chegar, né? como chegar no ator, sabe? Um pouco de medo até, não era falta de interesse. Então, assim, eu já ouvi muito isso, né? De algumas pessoas dizerem que o ator, como se o ator fosse uma coisa misteriosa, sabe? Tivesse um processo muito íntimo e oculto, e não é bem assim. Então você praticamente tinha que chegar pronto para o trabalho no set, né? Não tinha muito processo. E eu me vendo nesse lugar como atriz, falei, gente, a gente precisa criar ferramentas, instrumentos para esses atores ganharem autonomia, né, como atores criadores. Porque quem dirige quer que o ator proponha coisas também, né? Então, como construir isso? Quais são as técnicas? E aí eu comecei a pesquisar técnicas de atuação mais voltadas para a câmera, mas na verdade são técnicas de atuação que servem também para o teatro, né? E obviamente cheguei em alguns nomes, e a base é impressionante, porque a base acaba sendo Stanislavski, assim, todos beberam da mesma fonte. Então, aí eu fui pesquisar o Lee Strasberg, o Meisner, a Stella Adler, e agora, recentemente, a Ivana Chubbuck, que é uma preparadora de atores norte-americana, que é incrível, que ela trabalha com 12 ferramentas, e ela trabalha com a personalização. Então, tudo que basicamente, você trabalha com o seu repertório pessoal, e ela divide de uma maneira muito didática, assim, e eu tenho usado muito isso no meu curso. E tem sido um trabalho muito rico, por isso, porque eles vão criando autonomia. A ideia do curso, do estúdio, basicamente é fazer com que eles conheçam diferentes técnicas e depois dali eles podem se aprofundar com especialistas, entendeu? Então tem pessoas aqui no Brasil que tem especialistas em Lee Strasberg, em Meisner, na Ivana Chubbuck tem uma pessoa no Rio de Janeiro, quer dizer, é como se fosse uma degustação, digamos, para você entender qual que é a sua praia. Então, tem atores que gostam de trabalhar com memória emotiva, tem atores que têm horror à memória emotiva, preferem trabalhar de uma outra maneira. Então, quer dizer, eu não aponto a maneira certa, correta de fazer, né? Qual que é o método que funciona, isso não existe. É qual o método que funciona para você. Então, ter a possibilidade de conhecer vários métodos, isso eu acho que é a maior riqueza, sabe, do trabalho. É porque é um curso que é muito próximo, né? Quer dizer, você tem um contato muito próximo com esses atores, são poucos aí atores, né? Imagino que não são 100 caras, 100 minas falando, tal, e eles trocando entre eles também, né? E aí, como que isso se dá? Que é como eu estava conversando com a Amanda, né? Puxa, fácil, então, agora na pandemia, todo mundo na câmera, o curso de interpretação para a câmera, mas não é isso, né? Porque tem que ter uma troca, como que está sendo, assim, na pandemia, sabe? Nossa, eu me surpreendi muito, assim, porque eu estava iniciando 2 turmas, então eles mal se conheciam, estava começando o processo, eu nem tinha introduzido ainda as ferramentas básicas, e eu falei, bom, vou parar. Aí eu falei, não, é que no começo a gente achou, vai durar uma semana, 2, 3. Falei, não, gente, não vamos parar. Depois eu parei, pensei, não vamos parar, a gente começa aqui pelo Zoom, e pelo menos a vantagem é que é um trabalho para câmera, então, quer dizer, se fosse teatro seria mais difícil, né? E eu fui adaptando o curso, e eu fiquei muito surpresa, porque, óbvio, que olho no olho é olho no olho, não tem jeito, né? Mas a gente conseguiu fazer um trabalho adaptando os textos que a gente ia usar para uma videochamada.
Então, trabalhando sempre com o concreto, com o que existe ali, com o que é possível, com o real, sabe? Eu acho que não seria possível fingir que não é uma videochamada, fingir que estamos num bar, numa locação. Então, isso fez com que a coisa funcionasse melhor, assim, tinha uma conexão acontecendo que ela era verdadeira, né? Então, essa adaptação eu fiz logo de cara. E também comecei a fazer um trabalho que eles se filmavam em casa, um trabalho de self-tape, eles se filmavam em casa, eles me mandavam esse material, a gente analisava, eu dava um feedback, eles refilmavam, a gente analisava de novo, e foi um trabalho muito rico, assim, porque a self-tape hoje em dia é o pré-teste, digamos, né, que não é presencial, então eles pedem para você fazer em casa. Então a gente fez esse trabalho, um outro trabalho que a gente estava já iniciando, que era de entrevista com os personagens, então a gente conseguiu também manter esse trabalho de entrevista com os personagens. O curso ele é basicamente prático, mas tem, obviamente, ali momentos teóricos, então isso deu para manter, para continuar. E aí a gente surgiram momentos, por exemplo, de uma cena que é uma briga e cai a internet de alguém, por exemplo. No meio da briga. Então, assim, como se apropriar disso, como usar isso. E isso foi acontecendo, cena de declaração, e de repente a internet fica instável, sabe, esse tipo de coisa. E usando tudo isso. Surgem uns roteiros, né? Surgem uns roteiros aí, né? Eles começaram a escrever cenas a partir dos personagens que foram criados, e cenas que também coubessem nesse formato. E aí até surgiu a ideia, que é uma ideia que a gente está desenvolvendo agora, a gente já fez o primeiro episódio, como um exercício mesmo, de uma companhia de teatro que está ensaiando Romeu e Julieta. Esse ensaio ele é interrompido por causa da pandemia, e eles resolvem, então, ensaiar a peça pelo Zoom. Só que, obviamente, aquilo não vai dar certo, né? Então, uma brincadeira com isso, né? Então, tem umas brincadeirinhas. Então, agora todos vamos fazer a roda, né? Como assim, fazer a roda? Então, se olhem e fica para onde eu olho, para quem eu olho. E explorar essa situação da melhor maneira possível, assim. Óbvio que o presencial é presencial, né? Sempre vai ser. Mas tem caminhos possíveis. Eu acho muito curioso, porque você trouxe no começo a questão de que não se localizava essa demanda de um ensino direcionado para atores, porque o audiovisual estava muito cru, né? Uhum. Então, não se olhava para o audiovisual de uma forma profissional, não que não se olhava, mas assim, tinha uma defasagem com relação a essa questão do preparo dos diretores, dos atores, para essa dinâmica. E é muito curioso ver como, dentro da nova realidade, que ninguém foi previamente preparado para isso, é muito interessante ver como vocês estão se reinventando também. Uhum. Como a questão do que você traz de preparar os atores não é preparar os atores para um ambiente específico, é preparar os atores para entenderem qual é a dinâmica do espaço, qual é a linha que eles querem seguir e como organizar esses aprendizados de acordo com o espaço concreto, né? De acordo com o meio no qual eles estão inseridos. Isso é muito bacana, porque isso é uma base educacional. O que a gente estava falando antes de começar a gravar. Formação é muitas coisas, e isso é um processo formativo muito importante, de preparar os atores para que eles estejam inseridos, independente de qual seja o cenário em questão. Exatamente. Tem uma coisa que eu falo muito para eles, né? Que é, não fujam da sua própria natureza. Assim, para mim isso é a base de tudo, né? Do ser humano e na construção e nessa formação de atores. E quando eu digo não fuja da sua própria natureza, é exatamente isso. O que não deixe de enxergar, de olhar
o que está de fato na tua frente ali, sabe? Qual é a realidade do momento? Então é um pouco isso. Essa é a realidade do momento, né? Vamos enxergar isso como agora ninguém aguenta mais falar o novo normal, né? Novo normal já ficou normal, já é velho, tá velho. O novo normal já está velho, né? Mas quanto tempo isso vai durar também, né? É uma questão, porque eu tenho acompanhado algumas imagens de filmagens, estão tentando reabrir, algumas produtoras estão tentando voltar à ativa e assim, como isso vai funcionar, a gente ainda não sabe, porque como eu vou contracenar com outro ator usando máscara, né? Essa é uma questão, porque um ator só, ok, tira a máscara na hora de rodar, roda, e aí coloca a máscara, todo mundo com máscara. Então, a minha ideia assim, não sei quando a gente vai poder voltar a trabalhar dentro do estúdio, né? Então, eu estou o tempo inteiro pensando em novas alternativas de criação e de pesquisa através do Zoom, através, enfim, dessas videoconferências, né? E como que você, até nesse mar de incertezas, né, nessa famigerado novo normal, como que você tem lidado, como os alunos têm recebido também esse cenário tão incerto? Acho que principalmente por essa questão do tempo de retorno. Mesmo depois do isolamento, a gente ainda vai ter um espaço para as produções culturais, né? Um gap de entender como adaptar a realidade, como você trouxe. E como que os alunos e vocês do estúdio têm recebido essa nova dinâmica com relação aos planos para o futuro? Qual o futuro profissional desses profissionais ou não profissionais que estão... Para que futuro estamos preparando essa galera? Adoraria ter essa resposta. E adoraria que essa resposta fosse positiva, mas não sabemos, né? A gente não sabe. Eu acho que o ser humano ele tem essa ânsia por conhecimento, por estudo, pesquisa, tudo isso, né? Eu acho que esses alunos todos têm, mas ao mesmo tempo tem uma questão que é prática, né? Então, quando que eu vou conseguir colocar isso em prática? Daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos? O que vai acontecer? Então, eu conversei com eles sobre isso, sobre essa ansiedade mesmo, que é humana, né? Que não dá para a gente descartar, que é uma ansiedade da utilidade disso, né? Quando que vai voltar? E cada um tem uma posição, assim. Tem dia que eu sinto que parece que a gente teve uma conversa a semana passada com um diretor de cinema, junto com a turma, e eles ficaram super animados com as perspectivas, né? Então, assim, eu acho que é um momento muito instável para todos, né? É um momento que tem dia que você acha que vai voltar tudo ao normal muito rapidamente, tem dia que você acha que não. É difícil dizer. Por exemplo, o Sergei, que é um professor russo, ele estava dizendo que as turmas dele, eles estavam montando, que eram de teatro, eles estavam montando peças filmadas em casa, cada um no seu quarto, e eles estavam montando um espetáculo dessa forma. Então vão surgindo alternativas, né? Vão surgindo alternativas. Um tempo de criação, na verdade, né? Muito... Porque nós realmente temos um obstáculo gigantesco aí, que é inclusive obscuro, a gente não sabe qual é esse obstáculo, ele está lá, mas a gente não compreendeu ele ainda totalmente. Então, é uma coisa de exploração e criação também muito forte, uma pressão para isso, né? Muito forte. Né? É uma pressão, eu digo que é um conflito. Eu trabalho um pouco com o Robert McKee, e ele divide o conflito entre o conflito pessoal
íntimo e extrapessoal, né? São desastres naturais, então a gente está vivendo um conflito extrapessoal mesmo, né? Como lidar com esse conflito e o que ele pode gerar, assim, como força criativa, né? Eu acho que é um pouco entender isso, mas não desprezar também todas as dificuldades, né? Que é viver dentro dessa pandemia, né? Porque tem dia que bate um desespero, um desânimo em todo mundo. Então, Ansiedade, como transformar isso em algo criativo, produtivo? E eu acho que tem como transformar, acho que estamos transformando, né? Exatamente. A gente aqui estava conversando, né, quer dizer, uma dessas, qualquer que seja o novo normal, o velho normal, o que vier aí no futuro, esse mundo da videoconferência veio para ficar. Assim, isso para mim eu tenho uma certa clareza disso, porque rompeu um preconceito. As pessoas tinham eu mesmo tinha muito preconceito com esse modelo de conversa, de reunião. Mas isso se rompeu. Então, muita coisa que não era nessa linguagem, vamos chamar assim, vai passar a ser nessa linguagem. E nesse sentido, vou te fazer uma provocação aqui, a Amanda até pode complementar, isso se tornou um fator, um diferencial, né? Você saber se relacionar com essa câmera aqui, né? Para onde eu olho para a pessoa com que eu estou falando na minha tela, eu olho para mim, olho para a lente, olho para o nada, olho para baixo. O que eu faço? Que trabalho que eu faço? Isso é um mercado, quer dizer, as pessoas... É um mercado que já está super ativo, né? Eu conheço pessoas que já estão fazendo isso. Não é muito minha praia, digamos que eu prefiro trabalhar dentro do universo ficcional, assim. Mas tem algumas coisas que são muito básicas, né? Porque tem uma coisa que a gente fala em cinema, que a lente, que a lente não mente, né? Que você percebe quando é mentira, né? E o que a gente quer é gerar empatia no outro, certo? Seja numa reunião de trabalho, seja com um personagem. Então, como trazer essa verdade na sua fala, né? Gerar empatia, tudo isso. As ferramentas podem ser usadas, as mesmas? Podem ser usadas. Então, sim, eu acho que vai abrir esse mercado, porque tem uma coisa que, por mais que você esteja num lugar que aparentemente é protegido, né, que é a sua casa, tudo isso, você fica muito exposto também. Primeiro porque é um lugar privado, você começa a dividir sua privacidade com o outro, então o público e o privado se misturam ali. Quer dizer, você está numa reunião, mas você está ouvindo o seu filho chorar, quer dizer, né, tem outras coisas que estão ali atrapalhando, dentro do mesmo cenário, digamos assim, não é um cenário de uma reunião fechada. Todo mundo dentro da casa de todo mundo, né? Todo mundo, então quer dizer, é uma exposição, esse quadro, assim, né, também diz muita coisa, como você se expressa dentro desse quadro aqui, e aqui eu estou olhando para a câmera, aqui eu estou olhando para o Musa, para a Amanda, quando tem 20 pessoas, para quem você olha, é uma coisa confusa, é algo a ser trabalhado, assim, e sem dúvida, eu acho que isso veio para ficar também, porque imagina a economia de ponte aérea, né, de gasolina, estacionamento para fazer reunião, quer dizer, que é bom, acho que vai facilitar a vida. Eu só espero que as pessoas não fiquem com insônia, porque isso tem acontecido também, né? Muito tempo de tela e as pessoas estão ficando... Então, tem que haver um equilíbrio, né? Tem que haver um respiro aí. Para além do ambiente, acho,
dessa questão de reuniões e tal, é interessante como a quebra dessa barreira com essa linguagem remota, digital, também, querendo ou não, traz muito acesso, né? Uhum. Eu sou bastante... tenho reconstruído a minha opinião sobre essa questão do quanto você consegue aproveitar de absorver de iniciativas artísticas à distância, mas em contrapartida a gente começa a ter acesso a muitas coisas que normalmente a gente não teria. Uhum. Eu acho que essa questão que você traz de como você usa esse espaço é muito gritante, porque cada vez mais traz à tona a questão da expressão, né? Como seja um ator, seja um artista plástico, músico, bailarino, enfim, N diferentes profissões, como que a gente consegue dar o máximo da experiência artística por meio desse canal que é tão restrito e bastante unilateral? Como que a gente consegue quebrar as várias barreiras que são colocadas quando a gente coloca no ambiente digital? E, nesse sentido, a dinâmica que você tem com a câmera é muito importante, né? Sim, sem dúvida. E não só a dinâmica, você falou uma coisa de quebrar barreiras, você quebra uma barreira espacial, quer dizer, pessoas que gostariam de fazer um curso que nunca aconteceu online, que acontece hoje em Nova York, eu posso fazer um curso em Nova York, né, de atuação, por exemplo. Uma pessoa que mora no Mato Grosso pode fazer o meu curso também. Então, quer dizer, isso é muito legal, né? Isso é muito bacana, essa facilidade. Nosso site aqui, o Cidade On, ele está muito ali em Ribeirão, sul de Minas, São Carlos, Campinas. Quer dizer, todo esse público pode fazer um curso com você, cada um na sua casa, assim, né? De repente, né? Sim, aí, possivelmente, quando a gente puder fazer encontros presenciais, é um curso que agora ele já existe dessa maneira. Então, ele pode ser metade presencial e metade à distância. Quer dizer, pessoas que moram longe, elas podem começar a fazer o curso online, e depois, uma vez por mês, existe um encontro presencial. Então, ideias vão surgindo, né? E é muito legal. Isso é muito bacana, porque também traz muitas possibilidades para essa questão do acesso de artistas, né? Artistas que às vezes têm um alcance muito pequeno, fazendo, por exemplo, o curso no seu estúdio, eles começam a entender como profissionalizar ainda mais a sua arte e como aumentar ainda mais esse alcance. Então, Exatamente. Também não deixa de ser um campo de possibilidade de autonomia para essa parcela da população. Isso é muito legal. Sem dúvida. Maravilha. Mariana Loureiro, muito obrigado aí pelo papo. O papo estava muito legal. Espero vê-la mais vezes por aqui. Também, foi um prazer, gente. Foi todo nosso. Obrigada e parabéns pela iniciativa. Muito, muito bom poder falar sobre educação, falar sobre arte em momentos como esse, né? É um respiro. É isso aí. Muito obrigada, Mariana. Pode ir? É com você. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Muito obrigada por abrir a sua casa para a gente, querendo ou não deixa de ser. Muito obrigada por nos receber e por estar aqui conosco. É muito interessante o seu trabalho, muito incrível ver as possibilidades que estão se abrindo, mesmo num contexto completamente adverso e, enfim, que tem trazido muitos fatores negativos, mas é interessante ver como que a gente também pode mudar a abordagem e olhar pensando em ensinamentos e aprendizados para daqui para frente. Então, mais uma vez, muito obrigada, é um prazer enorme receber você aqui. Muito obrigada, Musa, e até o próximo programa.